Agora eu quero saber você aí de casa. Você informa o seu CPF na hora de fazer a compra? Os dados pessoais são formas de identificação e, como cidadãos, a gente deve cuidar muito bem deles. O que acontece é que alguns estabelecimentos pedem o CPF durante a venda de produtos de forma incorreta. A Júlia Matos foi atrás de respostas e você entende tudo agora na reportagem. Nossa equipe fez uma compra em uma farmácia local. O que precisa? Seu CPF, Certo. Por que sempre pedem CPF, e inclusive? daí com isso sai com desconto. Porque sai com desconto? Isso. Ah, tá. Mas se eu... Engraçado isso. O pessoal sempre pede. É toda farmácia que pede? Todos. Certo. Aí ela consegue puxar o seu convênio, digamos, se você tem Unimed. Não, mas não tenho, não. Não? Não. Você Não não quer precisa CPF. Tá. Eu posso comprar igual sem CPF? Pode. Talvez você já tenha passado por uma situação parecida. Alguns estabelecimentos, como farmácias, por exemplo, costumam pedir o CPF para o consumidor durante a venda e novamente na hora de pagar. Ele tá ficando 16,39 no cadastro. Daí é só o CPF e o número de telefone se não tiver o cadastro. Rapidinho. Tá. Mas eu acho que eu não tenho aqui. Eu sou obrigada a informar CPF, não. Não, só se tu quiser fazer o cadastro, pra daí ter o Ah, desconto. tá. Não precisa. Neste caso, os atendentes agiram como orienta o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, esclarecer ao consumidor a necessidade do CPF e não negar a compra caso o cidadão se recuse a passar os dados. Mas muitas pessoas nem questionam o uso do CPF, que é solicitado diariamente. É o caso da Ídala. Você costuma passar o seu CPF? Sim, costumo normalmente. Sempre falam que é para algum clube de benefício, algum desconto, principalmente em farmácia. Você já se recusou a passar o CPF? Não, nunca aconteceu isso. A Flávia possui um cuidado maior com os seus dados. As pessoas pedem o CPF, às vezes eu dou, às vezes não. Quando você não dá o CPF, é negada a compra ou funciona tranquilamente? Não, funciona normalmente, assim. Algumas lojas só, que às vezes eles ficam mais assim, até que tipo como se fosse obrigatório. Seu Luiz é ainda mais precavido. Ele foi vítima de golpistas que utilizaram seus dados pessoais para pedir empréstimos no banco. E hoje, seu cuidado é redobrado. Não, eu não passo meus dados em termos de sites, em termos de essas coisas mais eletrônicas, de jeito nenhum, porque a gente não sabe, às vezes, qual é o site seguro, às vezes. Ainda assim, há exceções. Uma nota de supermercado ou numa farmácia, entendeu? Ou quando eu pego algum remédio controlado no SUS, alguma coisa dessa maneira. Tirando isso, não, de maneira nenhuma. A dúvida na hora de informar o CPF vem junto com a preocupação em compartilhar os dados pessoais. Por isso, o consumidor pode sim se recusar a informar esses dados, mas isso acontece em situações específicas e em todas elas é de responsabilidade do estabelecimento justificar o pedido. Existem situações que a própria legislação ela obriga. Por exemplo, tem os atacarejos. Eu sou comerciante e eu vou fazer uma compra lá. Então, eles precisam identificar que aquela compra é de um CNPJ. Ou eu estou comprando para consumo próprio, então CPF. Ou nas farmácias, dependendo da medicação que é controlada, eles precisam ter o cadastro, precisam ter o CPF da pessoa. Entretanto, qualquer fornecedor, qualquer empresa que tenha uma política interna para colocar os dados dos clientes em um banco de dados, enfim, de consumidores, eles precisam informar e justificar o porquê que eles fazem isso. Quando nós estamos fazendo uma compra, existem situações como, por exemplo, a gente quer que o nosso CPF vá na nota para uma questão de garantia, ou quando a gente está fazendo uma compra online que precisa de um cadastro para ser entregue, para a nota fiscal sair no nosso nome. Então, essas são bases legais que permitem com que se utilizem o nosso CPF para isso e a gente precisa fazer dessa forma. O que a gente tem que perguntar é quando a gente está fazendo uma compra e o CPF é exigido para fins de caracterização de consumo, de criar um perfil de consumo. Então, o que tem que ficar bem claro no estabelecimento que você está fazendo a compra é para que está sendo feito o uso daquele CPF. O cuidado que Ramsés destaca deve se estender aos chamados dados pessoais sensíveis. São dados que, caso tenham um tratamento inadequado, podem oferecer danos irreparáveis ao cidadão. Dados relacionados à sua saúde, dados biométricos. Então, tem uma caracterização, dados relacionados a escolhas políticas, agremiações políticas. Então, tem um conjunto de dados que a gente tem que tomar mais cuidado ainda. Nos casos de compra, o cidadão não pode esquecer que possui direitos.
Para aqueles que possuem dúvidas quanto ao uso do CPF, o site do Ministério da Fazenda enumera os casos em que esta informação é indispensável. Além de tudo, é importante lembrar que o CPF é a sua identificação no mundo. Por isso, cuidar dele faz parte da cidadania. Se o fornecedor empresário não justificar ou o atendente não justificar e pedir os dados e impor para o cliente, para o consumidor, que só vai vender ou só vai fornecer aquele produto mediante os dados, ele está sendo lesionado no seu direito. Procure o PROCON e procure um advogado, porque você tem realmente condições de aferir danos quanto a essa prestadora de serviço ou quanto a esse fornecedor.